Agora, para um bom desenvolvimento e desempenho infantil, a saúde da criança deve estar em dia e ser bem acompanhada pela família e pelo pediatra. Hábitos saudáveis praticados já na infância são importantes para construir uma vida mais saudável. E para falar sobre esse assunto, hoje o programa em dose dupla, minha gente. Vamos receber com muito carinho ela que é médica pediatra, a doutora Jéssica Zelma. Vem cá, doutora Jéssica. Bem-vinda, boa noite. Boa noite, Frei. Que alegria recebê-la, doutora. Obrigada, né? pelo convite. Tá chique, doutora, né? Muito Que obrigada. maravilha, viu? E juntamente com a doutora Jéssica, ela que é psicóloga e psicanalista, a doutora, presta atenção no sobrenome, Souza. Doutora Carolina Souza, bem-vinda. Entra aqui também na nossa salinha da saúde, doutora. Bem-vinda, que alegria recebê-la, né? Obrigada pelo convite. Duas jovens profissionais elegantíssimas e que aceitaram o nosso convite para falar hoje de um assunto muito importante, um assunto cuti-cuti-cuti, que é as crianças, né? Por favor, vamos sentar. Com muito carinho, gente. As doutoras já estão aqui e você sabe que estamos ao vivo aqui pela Rede Aparecida de Comunicação para falar sobre esse assunto. Então nós queremos assim que você participe com muito carinho, viu? Como é que foi o feriado para vocês? Como é que foi a celebração? Acompanharam um pouquinho aqui toda essa dinâmica, essa beleza que o Santuário Nacional passou para o Brasil inteiro, não? Sim, acompanhei em casa com os meus filhos. Que lindo, né? E foi emocionante, né? Dia da criança, sempre emocionante, né? Pra gente é sempre emocionante. Então você acompanhou com seus filhos, assim... Tem quantos filhos, doutora? Eu tenho 2 filhos. 2 filhos. Que idade que eles têm? Meu filho tem 5, minha filha tem 2 anos. Oh, meu... Estão assistindo? Estão assistindo, Como estão é que em é casa. o de 5, quem é? Santiago. O Santiago e a... Lia. E? Lia. Lia. Santiago e Lia, parabéns aí, estão acompanhando, estão acordados aí, acompanhando a mamãe. Manda um beijo para eles, então. Beijo, filho, beijo, filha. Mamãe tá na televisão. Que lindo, né? E como é que foi, doutora? Também pôde acompanhar um pouquinho na correria dos atendimentos aí? Pela TV a gente sempre acompanha. Acompanha, né? Maravilha. A doutora também é São José, né? Isso, sou de São São José. Mas eu já sei que é de Santa Cruz das Palmeiras, né? Exato. Que maravilha. E a doutora é do Rio de Janeiro, é isso? Sim, Barra Mansa. Barra Mansa, Rio de Janeiro, mas estamos todos em São José dos Campos, né? Sim. Mas agora estamos em rede nacional pela TV Aparecida, né? Olha que chique, viu? Privilégio. Gente, eu queria dizer assim, fique à vontade né, no nosso programa. Hoje nós queremos falar sobre um assunto que é o cuidado com as crianças. Tem uma psicóloga, por quê? Porque a gente precisa também entender do ponto de vista emocional, as crianças que estão um pouco retraídas, que não se comunicam bem, que de repente tinha um comportamento, agora tem outro, enfim. Então a doutora Carolina vai nos explicar hoje. E a doutora Jéssica também do ponto de vista médico, os exames necessários, pré-natais necessários para você que é mãe de primeira viagem, está esperando o seu neném. Então tudo isso a gente quer ajudar você hoje, viu? Vamos começar com a doutora aqui, doutora. Eu já até anticipei o assunto, mas já está quase na porta do nascimento, né? Ou seja, aquele período da gestação ali, aquela criança tão desejada, enfim. Quais são os exames assim, que uma gestante tem que fazer? Olha, nós como pediatras, a gente costuma acompanhar a gestante no final da gravidez, né? Normalmente no último trimestre. E essas consultas com o pediatra, elas são importantes para a gente tirar as dúvidas em relação ao parto e a pediatra presente na sala de parto, né? E depois as dúvidas do bebê muito pequenininho que vai sair do hospital e ir embora para casa com essa família, né? Os exames de pré-natal, eles são feitos sempre no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre, basicamente, existem exceções, mas basicamente é isso. E no terceiro trimestre são exames voltados mais para a saúde da mãe, né? Todos eles, na verdade. A gente se preocupa em fazer exames no neném, caso a mãe tenha alguma condição específica de base. Né? Mas para uma gestação saudável e o bebê que nasceu saudável, não tem necessidade de nenhum exame a princípio, né? E a criança nasceu, já tá lá um menininho, uma menininha, enfim, e a mãe tá lá com todo cuidado, não sabe interpretar direito aquele chorinho, enfim, que orientações?
nós mulheres, a gente sempre é um pouco mais afetada pelo nascimento dos filhos, né? Mas para as famílias de uma maneira geral, pais e mães, aos poucos a gente vai entendendo sobre o neném, né? A gente vai aprendendo a reconhecer os diferentes tipos de choro, né? A gente vai aprendendo a reconhecer as vontades da criança. O que a gente precisa ter em mente é que um neném pequenininho que acabou de nascer é muito vulnerável, né? Então, a gente precisa cuidar dele, então, oferecer uma boa nutrição, e nós sabemos que o principal alimento para o bebê que acabou de nascer é o leite materno. É importante a gente sempre incentivar isso, né? Se for possível, claro. E, além da boa nutrição, do aleitamento materno, fazer o acompanhamento com o pediatra para avaliar o ganho de peso dessa criança, né? Legal. Isso eu queria trazer a doutora Carolina também nesse bate-papo aqui. Ou seja, mexe com o psicológico da mãe, né? O nascimento, aquele momento ali, ela pode entrar num excesso do cuidado, ela pode entrar assim num momento assim de uma excessiva preocupação, que isso mexe com o emocional da mãe, doutora? Com certeza mexe muito, porque assim, é um momento, esse primeiro momento depois do nascimento é um momento de muita vulnerabilidade do neném, mas de muita vulnerabilidade dessa mãe também, que muitas vezes... Em que sentido, doutora? Está enfrentando pela primeira vez muitos desafios. A própria amamentação é um desafio constante. Esses cuidados, esse medo de ferir essa coisa tão pequenininha que nasceu de mim. Eu não sei como é que eu faço o manejo disso. Eu não sei se está chorando porque está com fome ou se está com algum desconforto, se está sujo. Então, esse momento é um momento de muito aprendizado para a mãe que também acabou de nascer. Para o bebê também, doutora? Para o bebê, ou seja, não sei como interpretar o psicológico do bebezinho naquele momento ali, doutora. Vamos lá, para pensar no psicológico de um bebê, a gente tem que pensar que ali é tudo muito primitivo. Ele não entende as sensações que ele tem. Então, ele não sabe o que é quente, o que é frio, o que é gostoso, o que não é. Ele não sabe que se ele esperar um pouquinho mais, a mãe vai chegar. Por isso que dá esse desespero, e o choro do recém-nascido é algo desesperador. Porque ele ainda não aprendeu que essa mãe vai chegar e vai cuidar, ou mesmo que não seja a mãe, alguém que possa fazer esse cuidado. É o sentido de sobrevivência ali, né? É isso, é instintual. Eu vou fazer aquilo que me impulsiona para a vida. Né? Naquele momento, que é vida para o neném, é o alimento que vai chegar, são esses cuidados básicos. E esse choro é de desespero porque esse neném ele ainda não foi apresentado para o mundo. Ele não sabe, ele antes estava num lugar muito quentinho, muito confortável. Tem um período específico que ele vai ser apresentado para o mundo, nesse sentido de que ele também vai aprendendo a reagir, vai colocar em ordenzinha também o seu emocional? Isso vai ao longo de todo o desenvolvimento da infância, né? Então, primeiro apresentando as sensações, ele vai perceber que conforme ele vai chorando, ele vai percebendo que vem esse alimento, vem esse cuidado. Depois, mais pra frente, depois de uns 2, 3 meses, ele já consegue escutar a voz da mãe chegando. Quando a mãe fala, calma, eu já tô indo, ele já se acalma, ele já não fica tão desesperado. Tudo isso são sinais que ele vai percebendo e colocando dentro dele de que ele tá num ambiente seguro. E isso faz com que ele se desenvolva psiquicamente. Legal, né? E aí, doutora, nasceu a criança, tem esse cuidado todo, essa preocupação da mãe, mas também é importante que, juntamente com esse processo todo de desenvolvimento da criança, a mãe continue se cuidando, né? Porque tem o pós-parto, a mãe precisa também de cuidado. Claro, a fragilidade, a vulnerabilidade é o neném, mas a mãe também precisa, doutora. Sim, precisa. É importante para as mulheres que estão amamentando e que acabaram de ter um neném, né, manter o acompanhamento com a obstetra ou obstetra que fez o parto. Às vezes precisa repor, né, alguns polivitamínicos pela boca, porque quando a gente amamenta ou quando a gente... Isso a mamãe? A mãe, exatamente. Tá. Quando passa por um processo de parto, seja ele vaginal, né, natural ou cesariana, a gente perde nutrientes, micro e macronutrientes que a gente precisa repor. Aí essas mulheres, elas precisam receber
né? Às vezes, algum tipo de suplementação. Quem vai saber orientar as mães é o obstetra que acompanha. Então, numa consulta médica, levar a criança, mas também a mãe passa por uma consulta também, doutora? Sim, a pediatria em si, a gente cuida, o foco é a criança, mas a gente acaba amparando a família inteira, claro, né? Muitas vezes a gente acaba orientando as mulheres, né? Para uma ou outra medicação, né? Dependendo das condições da criança também. Entendi. Voltando, né? Gente, eu gostaria que vocês interagissem, complementassem, né? Isso aqui é um bate-papo, viu? Bate-papo. Estamos aqui para orientar quem está em casa, que a gente agradece de coração o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência, viu? Agora, doutora Carolina, nesse sentido, assim, a gente tem que tocar nesse assunto, né? A saúde mental, psicológica, ambiental, enfim, tudo isso ajuda, né? Nós estamos saindo, graças a Deus, de um contexto delicado, foram 2 anos e pouco de pandemia, muitas crianças nasceram nesse contexto de pandemia, né, e já nasceram vendo os pais assim de máscara, ou de repente a criança já está crescendo, de repente do nada usa máscara, e por quê, né, essa situação toda, e aí de repente em casa, longe dos coleguinhas, longe da escola. Isso mexeu, para nós adultos, isso mexeu muito, muito. Já fizemos programas aqui, trouxemos um profissional para falar sobre a saúde mental nossa, né? Mexe também com a criança? Mexeu com a criança nesse sentido, doutora? Mexeu e mexeu muito, assim. Agora a gente está num processo de reparação de danos do que ficou reparação de danos. Desse cenário pós-pandêmico, né? Então, assim, a gente tem crianças que elas não fizeram socialização, né? Principalmente em momentos críticos assim da infância. Então, com 2 anos, uma criança dá conta de socializar, entender o outro, enxergar o amiguinho, enxergar esse contexto escolar, muitas vezes, ou familiar, com os primos e tudo mais. E a gente sabe que isso não aconteceu na maior parte das famílias em função da pandemia. Então, a gente tem crianças que não entendem muito bem como se postar na relação com o outro. Isso faz com que a gente tenha crianças mais intolerantes à frustração, ou às vezes até com uma espécie de ansiedade social. Eu me sinto muito desconfortável na presença de pessoas que eu não conheço, eu não sei como interagir com essas pessoas, ou até crianças que nasceram antes da pandemia e hoje têm 5, 6 anos, também enfrentam esse tipo de dificuldade. Que interessante. Quer completar alguma coisa, doutora? É importante a gente falar que nesse período de pandemia, as crianças ficaram muito tempo em casa e muito expostas a telas, dispositivos eletrônicos, né? E a gente tem estudos relacionando essa exposição acentuada. Os estudos são antigos, não são de agora desse período, mas relacionando a exposição acentuada a telas ao desenvolvimento de doenças psiquiátricas e psicológicas no futuro, né? Incluindo TDAH, né? Que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, é uma preocupação nossa de acompanhar no consultório isso. Chega a ter assim a situação, a necessidade de medicamentos nesse sentido também, doutora? Depende de cada criança, Entendi. né? A gente individualiza muito todo o cuidado. Mas se a criança ficou muito tempo restrita, muito tempo exposta à tela, ou se é uma criança que tem realmente essa rotina dentro de casa, ela pode sim vir a ter um diagnóstico, e aí dependendo do diagnóstico, talvez precise de medicação, né? O TDAH talvez, dependendo do grau, a criança precisa de medicação. Sim. Crianças também nesse período todo, assim, porque é uma realidade que é muito atual, nós estamos vivendo a situação, e a doutora falou uma frase assim, reparar danos, ou seja, também nesse sentido, quadros de depressão também se constata nas crianças, doutora? Muito, muito. Justamente por isso, essa solidão que fica quando a gente está em casa, todo mundo e as crianças, e a gente só tem a companhia, por exemplo, das telas, né? E que é muito fácil hoje em dia. Fora também um outro fator que eu acho importante dizer, que hoje a gente tem muitas crianças com prejuízo de linguagem e que a gente fica até interrogando se não seria um transtorno. Muitas vezes não é, né? Muitas vezes é essa não possibilidade de socialização, não possibilidade de desenvolver
tipicamente o que seria o momento de desenvolvimento da criança, né? Claro, esses transtornos, eles também vêm crescendo muito. Sim. No consultório a gente vê isso, e tem a ver com essa exposição às telas, tem a ver também com essa rotina mais corrida dos próprios pais, que não conseguem amparar essa criança para ela ter um desenvolvimento mental adequado, né? E a depressão também vem de encontro a isso. A gente tem crianças mais deprimidas e mais ansiosas, mais compulsivas alimentares também, né? Que interessante. A pergunta, doutoras, atenção, hein? Com que frequência devo levar meu filho para consultas com o pediatra? Só quando ficar doente, doutora Jéssica? Então começa a senhora, doutora. Não é para levar só quando ficar doente. É importante acompanhar com o pediatra desde que a criança nasce até a adolescência, né? No primeiro ano de vida, é importante ir todo mês no pediatra. Tem medidas que a gente precisa fazer em consulta, existem vitaminas e polivitamínicos que a gente precisa entrar e suplementar nesses primeiros meses de vida. Depois de um ano, aí é interessante, normalmente a gente acompanha a cada 3 meses, depois de 2 aninhos a cada 6 meses, e dos 3 aninhos para frente, dependendo da condição da criança, 1 vez por ano. Que maravilha. Doutora Carolina, vocês conseguem mensurar para nós assim, alguns sinais concretos, visíveis, palpáveis, enfim, que a criança não está bem, doutora? Tem alguns que a gente pode pensar. O primeiro deles é prestar atenção se algo mudou muito. Então, de repente, eu tenho uma criança super carinhosa, super dedicada à escola, sempre gostou de ir para a escola, sempre se socializou bem, sempre comeu bem, dormiu bem, e algo mudou. E ela se tornou uma criança mais irritada, parou de comer, parou de querer ir para a escola, não gosta de estar junto com os amigos nem com a família. Isso é um sinal de que algo não vai bem, né? Então, tudo aquilo que for uma mudança significativa de algo que antes a família estava habituada, é um sinal de que algo na criança não vai bem. Ou quando acontece algum evento. Então, por exemplo, nascimento de um irmãozinho. Né? Nasceu o irmãozinho e essa criança mudou da água para o vinho, passou, se já tinha desfraldado, ela era o centro. Volta. Exato, né? Então, isso também é um sinal de que essa criança não está dando conta de entender esse novo layout familiar. Tem um novo integrante ali que ele ainda não conhece, ele não sabe como é que vai ser essa história de ter um irmãozinho. Aí, doutora, né? Muita gente vai lá visitar o recém-nascido, a criancinha novinha, enfim, mas está o irmãozinho, a irmãzinha do lado, que é crescidinho, etc, né? E ele sente que ele está sendo deixado de lado, né? Quando na verdade não está sendo, enfim, mas ele interpreta assim. O que fazer? Com a orientação dos pais, dos padrinhos, da família, dos amigos que vão lá visitar? O que tem que fazer nesse momento para integrar esse irmãozinho que se sente rejeitado, porque todo o foco agora está no que nasceu? A primeira coisa que precisa ser feita é explicar para essa criança o que está acontecendo. O que acontece muitas vezes é que os pais, os familiares falam assim, é muito pequena, ela vai entendendo, não vou falar, né? Mas a gente precisa verbalizar para a criança o que está acontecendo e como vão ser os próximos passos ali daquela família. Então, como é que vai ser o dia que a mãe dele for para a maternidade? O que ele imagina que vai acontecer lá? Como é que vai ser quando essa nova criança chegar, né? E também inserir esse irmão maior na dinâmica e na rotina desse irmão menor, né? Desse neném. Sempre oriento, assim, não sei se eu indiquei certo ou errado, mas se você, né, vai um amigo, um padrinho, um parente, vai levar, né, um presentinho para o recém-nascido, leve também um presentinho para o grandinho, porque ele vai se sentir rejeitado. Então, agrade as duas coisas, assim, porque ele vai sentir lá, vai chorar, vai ficar escondido, vai se isolar. Então, na verdade, integre também. Leve um presentinho para o recém-nascido, para a mãe ali, ele não vai entender nada, mas leve também, olha, pensei em você. Acho que é uma boa dica, né, doutora? Sim, até porque por trás dessa lembrancinha que você leva, o que você está dizendo para essa criança que recebe é assim, você também tem lugar. Né? Isso é tão importante para essa criança que está vendo que realmente a atenção fica muito em torno desse neném e dessa mãe,
né? Quando você entrega alguma coisa para ela, o que você está oferecendo para essa criança é um lugar, que é tudo que ela quer. Exato. Agora eu vou perguntar para uma pediatra que é mãe também, como lidar assim com as birrinhas, né? A teimosia lá fica lá, e como lidar? Como é que a doutora lida, né? Como pediatra, é importante a gente entender, e para as famílias também, né, que a birra é um momento de desorganização, né, da estrutura do desenvolvimento neurológico da criança naquela fase. Ok. Né? A Carol depois pode até também dissertar um pouco mais sobre isso. Mas esse momento de desorganização, ele precisa ser, antes de qualquer coisa, acolhido. Né? Entendi. É respeitar quando a criança está realmente chorando e se debatendo muitas vezes, né? Então, se é uma desorganização, significa que tem alguns pilares no desenvolvimento, doutora? A gente acompanha alguns pilares do desenvolvimento da criança. Quando a gente fala de desenvolvimento, a gente quer dizer sobre as habilidades que essa criança vai adquirir ao longo do período que a gente denomina como infância, né? Esse desenvolvimento, ele inclui o desenvolvimento neurológico, cognitivo, inclui a aquisição de habilidades motoras, habilidades neurolinguísticas, né? Então, a gente observa, existem marcos do desenvolvimento que a gente observa minuciosamente todos os meses, como a gente respondeu a pergunta, né, até o primeiro ano de vida da criança. Por isso a necessidade de passar num profissional, num pediatra. Exatamente. E o pediatra que vai conseguir identificar esses marcos, que são simples, né? Com que idade a criança rolou, com que idade a criança sentou pela primeira vez, ela já leva objetos até a boca, né? Ela já consegue ficar em pé sozinha com apoio, ela já está andando ou não, né? O pediatra, ele consegue observar situações de risco que podem fazer com que essa criança tenha uma doença, né? Ou então prever situações quando alguma coisa não está indo bem. Entendi. Né? Vamos lá, agora tem um WhatsApp chegando, é o Marcelo Costa, de Lorena. Obrigado, Marcelo. Deus te abençoe. Obrigado por estar conosco aqui no Saúde e Fé, viu? Eu lá tenho um filho de 3 anos e toda vez que eu falo não, ele bate a mão no rosto. Por que ele se comporta assim, doutora Carol? Que comportamento é esse? Vamos ajudar o Marcelo. Bom, não dá para saber exatamente o porquê, nesse caso, ele se comporta assim, mas dá para a gente levantar algumas hipóteses. As crianças, elas passam por uma fase da inserção do não, que elas entendem esse não. Muitas vezes, esse não é postado para ela como algo punitivo, que é exatamente o que essa criança está fazendo. Ela está se punindo e batendo no próprio rosto. Então, precisa investigar, né, se não tem algum outro tipo de questão até neurológica que possa levar a esse gatilho, mas provavelmente vem dessa inserção do não e da não possibilidade de tolerar a frustração do não e encarar isso só como uma punição. E uma criança que, de repente, a gente falou da birra, mas o nervosismo, uma criança que está nervosa, irritada, que não sai daquele contexto, tudo ela está agitada nesse sentido, vivendo uma explosão interior. Como lidar com isso? Num primeiro momento, Frei, é muito acolher essa criança, porque todas as crianças, elas precisam passar, num primeiro momento, por um processo psicoeducativo. A gente, adulto, sabe como é sentir raiva. E sabe como... Eu sei como eu fico quando eu tenho raiva. Entendi. E eu sei o que eu faço também para controlar essa raiva. Okay. As crianças não. Elas estão aprendendo. Então, faz parte desse processo de quando essa criança está muito nervosa, eu ensinar para ela que aquilo que ela sente é raiva e como que a gente pode traçar estratégias para lidar da melhor forma possível com essa raiva. Okay. Né? E daí, traçando junto com ela o que é possível dentro de cada idade para ela manejar essa intensidade de sentimentos que ela sente e que ela nem sabe se é raiva, se é tristeza, se é fome, não sabe muitas vezes. Então tentar entender, entrar no universo dela, assim, para acolhê-la, é isso? Sim, acolher e ensinar para ela. Vamos pensar o que é isso que você está sentindo. Os livrinhos, eles ajudam muito a gente com isso, porque ali eles vão contando as histórias de personagens que às vezes passam pelas mesmas situações que as crianças. E ali vai dizendo, quando eu sinto raiva, eu sinto vontade de chorar, eu fico muito nervosa, eu sinto vontade de gritar. E daí a criança começa a falar, olha, então eu já senti raiva, é assim mesmo. Entendi. E daí ali, no meio da história, dá para ir traçando estratégias para lidar com isso. Entendi. Agora, doutora,
doutora Jéssica, quando de repente assim o pai, né, assim, ou a mãe, ou seja, o meu filho conversa mais com o pai, menos comigo, ou vice-versa, enfim, como lidar com isso? Como fazer com que o pai, de repente, a criança é mais envolvida com a mãe, se comunica mais com a mãe, enfim, e o pai se sente um pouco enciumado ou não tem uma via de acesso a chegar na criança, nesse sentido? Eu sempre acho que o brincar é a melhor forma de chegar na criança, né? Ou o pai, ou o cuidador, ou a cuidadora, vovó, mãe. Então, se tem algum familiar que não está se sentindo acolhido pela criança, né, é interessante ele criar um universo lúdico para ele poder brincar com essa criança. Né? Que é a porta de acesso. É a porta de entrada para qualquer tipo de relacionamento com a criança. Legal. Né? Mais perguntas chegando. A gente agradece a participação. O tema é muito bom, viu? É o nosso jeito aqui, o Saúde e Fé, de homenagear todas as crianças, trazendo informações para as crianças, viu? A Kátia Moraes, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Obrigado, Kátia. Deus te abençoe. Bem-vinda, Kátia. Doutora Jéssica e doutora Carol, minha bebê está começando a consumir alimentos mais sólidos. Agora, então, queria saber o que é mais indicado para dar a ela nesse início de alimentação. Aquela passagem da amamentação para já um alimentinho diferente, doutora. Sim. É a Kátia. É a Kátia. Oi, Kátia, boa noite. A introdução alimentar, a gente começa com 6 meses de vida, né? Eu não sei a idade da sua filha, mas eu acredito que ela deve ter mais ou menos essa idade. Com 6 meses de vida, a gente já pode pensar que todos os alimentos in natura, ou seja, o mais natural possível, a gente pode oferecer para a criança. Nada de industrializado, sal e açúcar também não. Né? Então, quais seriam os principais alimentos para a gente começar a introdução alimentar? As frutas, pelo menos 2 porções por dia. As frutas, elas não podem ser batidas no liquidificador, sempre amassar na pontinha do garfo, né? Ou tentar oferecer um pedaço da fruta para a criança sentir a textura, colocar na boca, sentir a temperatura, o sabor, a cor, né? E em relação aos alimentos que não são as frutas, aí inclui legumes, legumes, grãos, todos os tipos de tubérculos, algumas verduras. O ideal é cozinhar sempre em panela separada, amassar na pontinha do garfo e não fazer uma papinha única, né? Dividir os alimentos no prato para que a criança se estimule a se interessar por aqueles alimentos. Mais ou menos a consistência é essa. Fruta é bom para adulto, para criança, fruta é bom, né? Por isso que existem muitas frutas que trazem inúmeros benefícios à saúde, podendo ser incluídas de diversas formas em nossa dieta. Hoje, a nutricionista Larissa Miranda traz os benefícios da maçã, minha gente, à saúde e suas contraindicações e como podemos incluir a maçã em nossa dieta diária. Vamos conferir? Oi, o meu nome é Larissa Miranda, eu sou nutricionista e hoje eu vim contar para vocês sobre os benefícios da maçã. A maçã, ela é uma fruta rica em vitaminas do complexo B, vitamina C, além disso ela contém muitos minerais e ela apresenta benefícios à nossa saúde, como por exemplo, ela contém uma fibra que se chama pectina, que auxilia no controle do colesterol. Então quando você consome a maçã, ela vai ajudar a reduzir o seu colesterol. E é na casca que a gente encontra um dos seus maiores benefícios, que é a quercetina, um composto bioativo que ajuda na imunidade, ajuda também no controle de câncer. Quais as melhores formas para a gente incluir a maçã na rotina? Claro que você pode consumir a maçã in natura, mas você também pode preparar panqueca, pode preparar bolo, você pode colocar a maçã em suco, em salada, em diversas receitas. Então essas foram as dicas que eu trouxe para você hoje, para que você comece a incluir mais maçã na sua rotina e tenha todos os benefícios para a sua saúde. Deu até água na boca, gente. Deu até água na boca vendo essas maçãs lindas e a importância, as propriedades da maçã, viu? Eu volto a perguntar para a doutora Jéssica. Maçã é boa para adulto, criança também pode comer e deve comer, é isso? Sim, criança pode Todas comer. as idades?
todas as idades, deve comer. A gente só se preocupa um pouco com a consistência quando o bebê está começando a alimentar. A gente orienta a raspar a maçã, né, com a colherzinha, que aí ela fica naquela consistência raspada e aí a criança consegue mastigar e mexer com a maçã na boca sem engasgar. Eu também não disse o nome aqui, mas a gente acolhe. Meu filho não interage muito com as crianças da idade dele. Devo levar a um psicólogo? Pergunta o nosso Instagram aqui. Para a doutora Carol. Vale a pena levar um psicólogo para entender direitinho o que está acontecendo com essa criança, até porque, assim, precisa entender se ele não interage com crianças só da idade dele ou se ele tem uma dificuldade de interação social. Às vezes, esse não interagir com crianças da idade dele é porque ele foi exposto, até pelo cenário pandêmico, a crianças mais velhas, por exemplo, que já estavam ali no convívio, e daí a identificação com crianças da idade dele ainda não aconteceu. O levar para o psicólogo não significa que essa criança tem um problema seríssimo. Às vezes é só um ajuste que a gente precisa fazer de apresentar o mundo de um jeitinho diferente. Um jeitinho, às vezes, que os pais não conseguiram ainda perceber, né? E fazer o melhor manejo para que essa criança se sinta mais à vontade com crianças da idade dele. É importante isso porque quando a gente vai abastecer o nosso carro, né, a gente lá, o frentista, se abastece, atende com muito carinho, mas também ele oferece, quer alinhar os pneus, ou seja, quer balancear, fala o balanceamento dos pneus, então é necessário o balanceamento para, né, rodar bem, né? Para rodar bem, né, ou seja, é importante não descuidar, doutora Jéssica, o calendário vacinal, é isso? Sim, sim, é muito importante a gente falar, quando a gente fala em crescer com saúde, é muito importante a gente falar sobre as vacinas na infância, né? O nosso país tem um dos melhores programas nacionais de imunização do mundo. Graças a Deus, né? Graças a Deus. E a gente tem muita vacina que em outros lugares não tem. Principalmente vacinas contra doenças que não temos tratamento, como a poliomielite, né? Então é muito importante a gente frisar que é preciso manter o calendário vacinal em dia, principalmente nos 2 primeiros anos de vida da criança. É o pediatra que fornece esse calendário? É a prefeitura? Onde é que as mães podem ter acesso ao calendário, doutor? Normalmente nas consultas com o pediatra, nós orientamos, né? Como são muitas vacinas, a gente orienta sempre a cada consulta a próxima vacina que a criança vai receber. A gente tem o Programa Nacional de Imunização, que oferece as vacinas pelo SUS nas unidades básicas de saúde. E também tem algumas vacinas da rede particular. Mas é importante cumprir isso, seguir a risca, né, doutora? Sim, porque sim. Tem gente assim, não vou, tem muita pena da criança pela agulhazinha, etc. Então, mas tem que levar, tem que insistir. A picada não é nada comparada à doença. A doença, né? Nunca, né? Muito bom. Falou tudo, viu? Doutora Carol, ou seja, a gente sabe que o grande pilar de tudo isso é o amor, né? O amor cura, o amor transforma, o amor faz crescer, enfim. Por que eu pergunto isso? Ou seja, a importância do afeto, né? Ela é fundamental nesse desenvolvimento, nessa cura da criança como um todo, doutora? Sim, até porque quando a gente pensa numa criança adoecida, independente se vai para pediatra, se vai para psicóloga, se vai para fono, é sempre um tratamento em parceria. Eu não consigo fazer nada se esses pais ou responsáveis não estiverem prontos também para fazer as mudanças e as demandas que essa criança tem. Porque cada criança tem uma demanda, não é receita de bolo, né? Mas uma constante em todas essas receitas é o amor, é o afeto. O modo de acolher essa criança, o modo de oferecer um lugar para que essa criança se sinta segura, um ambiente facilitador para que ela se desenvolva, respeitar o espaço da criança, mas também conseguir interceder por essa criança quando ela não está dando conta sozinha. Limites, como lidar com os limites? Ou seja, porque quem tem que, não é o caso da doutora Jéssica, que é mãe aqui, né? Ou seja, mas quem tem que mandar em casa é o pai e a mãe, não é? Mandar no sentido de colocar as regras do jogo, né? Sim. Colocar limite é muito difícil e é um desafio constante. Né? Porque o filho, a criança, ela é um ser independente dos pais.
Então, sair desse lugar de controle, entender que aquele serzinho está se desenvolvendo de um jeitinho diferente do que eu me desenvolvi, é um processo dos pais. Ok. Quando eles conseguem fazer esse processo, eles conseguem colocar o limite de uma forma afetuosa. Porque o limite, ele não deve ser posto como uma punição. Ah, por que eu não posso fazer? Porque assim, porque eu que mando aqui. Né? Ok. Eu preciso explicar para essa criança que esse não é para proteger, né? Esse não é para cuidar, é uma medida de cuidado. Exato, que em algum momento essa criança pode ficar irritada, desconfortável com o não que eu disse. E é importante eu também validar isso para ela, dizer para ela, eu sei que você tá brava com a mamãe, eu sei que você tá brava com o papai, mas por enquanto vai ser assim, um dia você vai entender. E ir falando isso, verbalizando para a criança quais são os limites que por enquanto ela não dá conta. Mas, doutora Carol, aproveitando esse gancho assim, de repente nesse uso excessivo da liberdade, alguns pais deixam a criança lá gritando, chorando, fazendo o que querem, sem limites, até mesmo numa festa, numa convivência social, enfim. E aí? Fazer o quê? Uma das coisas que é importante os pais entenderem é que, assim, uma criança ela só entende que ela dá conta de passar pela frustração quando eu frustro ela, né? Essa frustração, essas birras, esses comportamentos inadequados, muitas vezes é porque essa criança não sabe que ela suporta sentir tudo aquilo que ela está suportando, né? Então eu preciso aos poucos ir dosando isso para a criança e dizendo para ela que ela dá conta de passar por aquilo, que esses afetos todos que fazem com que ela grite, chore, esperneie, também vão passar. E que o dia seguinte vai chegar e que tudo vai se amenizar. Mas o mais importante, inclusive para pôr limite e ensinar a tolerar essa frustração, é a garantia do amor. Essa criança pode chorar, pode se espernear, pode fazer um monte de feiura na frente de todo mundo. Mas eu, enquanto mãe, pai, família, vou continuar amando ela do mesmo jeito. Exato. Ter esse controle, esse cuidado, esse acompanhamento, mas sem deixar da criança tomar conta da situação, né? O WhatsApp chegando, vamos lá para Joinville, vamos lá para Santa Catarina, é a Super Ana conosco. Um beijo, Ana, Deus te abençoe. Bem-vindo ao Saúde e Fé. Olá, Frei, doutoras, minha neta tem 11 anos e tem uma grande dificuldade em aprender a ler e a escrever. Já foi feito todos os exames e não acusa nada. Meu filho e minha mãe, e a mãe dela, nunca moraram juntos e ela sente muito por isso. O que fazer em uma situação dessa? É trauma? Quem responde aí, né? Acho que eu posso começar falando Vai lá. um pouquinho. Bom, Ana, para entender essa situação, precisa investigar direitinho qual é a leitura que essa criança fez desde novinha dessa situação e dessa realidade que ela se insere. O que ela entendeu desses pais separados, como que é o convívio dela, para daí entender se essa dificuldade de leitura, por exemplo, está vinculada com alguma coisa afetiva. Mas nesse sentido também é importante investigar direitinho a causa orgânica, porque com 11 anos já era para ela conseguir ter um bom desempenho nesse quesito de linguagem e tudo mais. Então, excluindo essa parte orgânica, tendo certeza que ela escuta bem, que ela processa bem, que ela não tem nenhuma dificuldade nesse sentido, aí a gente passa para essa investigação afetiva. Esses diagnósticos todos pela via afetiva é sempre um diagnóstico de exclusão. A gente investiga o orgânico tá ok, aí a gente parte para o afetivo. Doutora. Ana, só complementando, né, como a Carol falou, essa parte orgânica, antes de mais nada, ela precisa da avaliação e do acompanhamento com um pediatra, né? É o pediatra que vai ser o regente de talvez uma equipe multidisciplinar que precisa estar Pode ter ali, redor doutora, dela. eu só vou colocar um pitaquinho aqui, pode ter também algum problema de vista? Pode. Né? Ou seja, um oftalmo aí, ou seja, uma criança que tem dificuldade e de repente estão indo para outro caminho, a dificuldade está aqui, ó, presente, a leitura. Ela vai precisar ser avaliada, né, a parte oftalmológica, a parte de otorrino, para ver se ela escuta bem, como é a fala dela, né? Quais foram as etapas do desenvolvimento dela quando ela era menor. Porque julgar, condenar, xingar, brigar não vai adiantar absolutamente nada. É o que ela menos precisa, é isso, né? Exatamente, não, de maneira nenhuma. O afeto, ele sempre está em primeiro lugar, né? A avaliação orgânica é ver se ela enxerga bem, se ela escuta bem, se ela fala adequadamente, se ela teve todos os marcos do desenvolvimento na idade certa, no momento certo, né? Fazer uma avaliação neurológica.
incluindo um exame clínico e talvez alguns exames que não sejam clínicos, né? Exames de sangue, exames de imagem, para a gente tentar excluir tudo que não seja mental, né? Psicológico. Entendi. E ela citou a pergunta ali da Ana, situações de separação, isso traz traumas, doutora? Isso deixa marcas na criança, né? Claro, né? A gente não sabe o que está acontecendo na história dos pais, enfim, mas pensando do ponto de vista da criança, que ela quis e ela quer ter um pai perto e uma mãe perto, ou seja, a vida às vezes ela é ingrata nesse sentido. Sim. Isso marca o psicológico de uma criança? Isso marca o psicológico da criança de qualquer maneira, sendo feito de uma maneira adequada ou de uma maneira inadequada. A diferença são os recursos que essa criança vai ter para lidar com isso. É muito diferente quando os pais eles se separam, eles estando bem, eles só decidiram que não dá mais para continuar a vida de casal, mas continua sendo pai, continua sendo mãe. Entendi. Ok, causa danos, causa impacto? Claro que causa, mas tudo na vida da gente causa impacto, né, e dano. E a gente vai lidando, aprimorando a forma de lidar com essas dificuldades. Agora, quando é uma situação mais difícil, que existe algum tipo de conflito nessa separação, essa criança fica meio perdida no meio disso. Vou colocar mais um elemento nesse conflito, ou seja, quando de repente todo mundo tem direito a recomeçar, todo mundo tem direito, de repente ele ou ela, né, tem um novo relacionamento, outra família, e a criança tem que aprender a aceitar isso. Como é que é? Sim, é muito desafiador. E nessa hora, é a hora de procurar ajuda para fazer esse manejo, né? Porque os pais, nesse momento, às vezes eles estão tão envolvidos com a própria história deles, tem muita coisa acontecendo ali, né? E essa criança também tem uma demanda muito específica. Então, pedir o auxílio a um profissional, né, um psicólogo que possa fazer o manejo com os pais e com a criança é fundamental para reduzir danos de novo, né? E dar condições até para essa criança entender o que está acontecendo. Não é porque o amor dos pais acabou que o amor dos pais por ela acabou, né? Então, fazer esse manejo é difícil e precisa muitas vezes de um acompanhamento profissional. Gente, a hora que o assunto está começando a esquentar, o diretor disse, Frei, temos que ir embora, né? Doutora, uma mensagem então para quem está em casa nesse contexto de criança aí, doutora. O principal cuidado com a criança é o afeto, né? Quando a gente pensa que a criança vai crescer com saúde, a gente tem que ter muito afeto envolvido no cuidado. Sempre pensar numa nutrição adequada para você que é pai, que é mãe, oferecer alimentos simples, saudáveis para os seus filhos, manter o calendário de vacina em dia e brincar muito e participar de todas as fases da vida da criança. Doutora? Eu acho que o mais importante, assim, é entender que para falar de saúde mental da criança, a gente não pode deixar de falar de saúde mental dos pais. Então, se os pais estão sentindo também que está difícil dar conta das coisas, peçam ajuda, tanto para si quanto para essas crianças. Fiquem atentos aos sinais, se essa criança está mais ansiosa, mais deprimida, se ela deixa de dormir, o que está acontecendo? Olhe para essa criança e não tenha medo de encontrar as respostas. Exatamente, né? Gente, tivemos o prazer de conversar com a doutora Jéssica Zelma aqui, a nossa médica pediatra. O contato está na tela para você copiar. Copie e procure, viu, gente? E a doutora Carolina Sotza, né? Também psicóloga, o contato está na tela para você dar um print e consultar, porque vale a pena. Quero imensamente agradecer, vocês são uma simpatia. Muito obrigado, viu? Que Deus abençoe. E voltem sempre aqui o programa, viu, gente? Né? Obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Eu vou pedir agora licença, aliás, junto com vocês, para o nosso momento muito especial. Olha o nosso oratóriozinho aqui. Vamos rezar um pouquinho, então, com muito carinho, gente. Então, nessa intenção, nesse carinho, nesse afeto, aqui juntamente com a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida de São Peregrino, quero invocar também, prepare aquele copo d'água que a gente vai invocar uma bênção toda especial, viu? Colocando todas as crianças no manto sagrado de Nossa Senhora. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora de Aparecida, de São Peregrino, todos os santos e os anjos da guarda, desça sobre cada um de nós, sua casa, sua família, sobre as crianças e sobre esta água, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A gente vai ficando por aqui.